Oi, galerinha do sexto ano. Então, começamos o novo bimestre, né? E agora a gente começa no capítulo 5 do módulo 3, tá? E é um assunto muito legal que vai falar sobre a água no nosso planeta, tá? Então, o livro ele vai trazer várias imagens mostrando que no planeta Terra, tá? Nós podemos encontrar a água em três estados, tá? No estado sólido, tá? Onde nós vamos encontrar água no estado sólido? Nas geleiras, tá? Nós também vamos encontrar água no estado líquido, que a gente vai encontrar nos rios, nos lagos, nos oceanos, tá? Então, e no estado gasoso, tá? O gasoso ele é encontrado no vapor de água da atmosfera, tá? Então, nesse capítulo 5, se vocês perceberem aqui no nosso livro, tá? Aqui a gente vai ter o nosso planeta, tá? Onde a maior porcentagem, a cobertura, né, desse planeta é composta por água, né? E a pequena porção é terra, tá? Então, e além dessa grande quantidade aqui, ó, de água que ela é composta no nosso planeta, a grande maioria ainda não pode ser consumida pelos seres humanos, porque não é água doce, né? E a maioria é salgada. Então, a grande porcentagem de água do nosso planeta é salgada e não pode ser utilizada pelos seres vivos, pela maioria dos seres vivos, como seres humanos, que depende da água doce, tá? E aqui vai estar o que eu falei com vocês. A água no estado sólido, tá? Onde nós podemos encontrar nas geleiras, onde nós podemos encontrar a água no estado líquido e no vapor de água também encontrado na atmosfera. Porque quando a água evapora, né, se condensa na atmosfera e depois ela vai precipitar. Existe uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês sobre os estados físicos da água, tá? Nós sabemos que os três estados físicos da água é o sólido, tá? Tá aqui. Sólido, líquido. Vou chegar o telefone para cá um pouquinho mais, ó. Sólido, líquido e gasoso. O planeta Terra tem uma curiosidade muito legal. O planeta Terra ele é o único planeta que apresenta água nesses três estados físicos, tá? Apesar de que em outros planetas, como por exemplo Júpiter, que tem 63 luas, existe uma lua que é muito estudada, que é a Europa. Por quê? Porque foi encontrado água no estado líquido nessa lua de Júpiter. Para simplificar e pegar os assuntos mais interessantes do nosso livro, tá? A primeiro instante seria a gente reconhecer esses três estados físicos da água. E reconhecer também de que a superfície do nosso planeta ela é composta por 77% de água. E sendo que dessa porcentagem toda, a água doce é em menor quantidade. Uma curiosidade também: água doce não quer dizer que essa água tem açúcar, ok? Quando a gente diz água doce, isso está querendo dizer que ela tem baixa concentração de sódio. E sódio, o NaCl, é o sal. Então, o que acontece? A água ela tem uma alta quantidade de sódio, que é a água do mar, muito salgada. Nós temos uma água conhecida como água salobra, que ela fica no meio termo, mas é uma água que não dá para beber. Em certos poços no interior, quando fura, costuma ter esse tipo de água, tá? Ela não é ideal nem para lavar uma louça, não é uma água legal. E nós temos a água com baixa concentração de sódio, que é a água que a gente tem como água doce, tá? Porque os rios eles não desaguam nos oceanos, então esse sódio ele vai percorrendo, né? E é depositado nos oceanos, ok?
E precisamos entender na página, eu quero deixar essa parte que é mais complicada, bem mais explicadinha para vocês. Quero que vocês acompanhem na página 214 e 215, que ele vai falar sobre algo muito importante. É o grau de agitação das moléculas em cada estado sólido, em cada estado físico da água. Eu coloquei aqui para vocês o grau de agitação das moléculas. A gente sabe que a molécula da água, vou virar mais para cá só um pouquinho, né? A molécula da água é o que? H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá? Essa é a fórmula molecular da água, tá? No estado sólido, essas moléculas, elas estão muito unidas. Observa aqui no desenho esses pontinhos representando essas moléculas. No estado sólido, essas moléculas, elas não têm movimentação, porque elas ficam muito unidas. Lembrando que o estado sólido é gelo, tá? Então, o que acontece? No estado sólido, essas moléculas, elas não conseguem se locomover de um lado para outro, se agitar. Se você observar aqui no líquido, olha aqui, eu já não tenho um espacinho entre as moléculas, olha só que legal, ó. Ou seja, no estado líquido, eu tenho uma certa movimentação de moléculas, tá? E quando eu chego aqui no estado gasoso, olha só, o grau de agitação dessas moléculas dentro desses recipientes, então tem o recipiente 1, o recipiente 2 e o recipiente 3. Quando eu chego nesse estado gasoso, olha só, as minhas moléculas, elas estão em alto grau de agitação, porque elas estão muito afastadas. Elas não estão unidas, conforme aqui no sólido, onde eu não tenho praticamente movimentação de moléculas, tá? No líquido, eu já tenho uma movimentação de moléculas, tá? E no gasoso eu tenho essa movimentação mais intensa, ok? Outra coisa também que eu quero falar com vocês sobre esse nosso assunto de águas, tá? Essa parte aqui vocês vão encontrar na página 214 e 215. Eu quero só falar uma curiosidade para vocês, que tem aqui, ó. Os cactos, eles são plantas, né? São seres vivos altamente adaptados a viver em ambientes secos, tá? Vamos mostrar aqui que vai ficar mais legal. Os cactos, eles fazem fotossíntese à noite para poder não perder água. Olha só, que legal. E eles conseguem armazenar dentro deles água, tá? E eles são altamente adaptados a esse clima, a esse solo seco, tá? Então, quando o tempo tá favorável, ele consegue armazenar água, tá? Para assim ele tá sobrevivendo a ambientes secos. Então, esses seres vivos, eles conseguem armazenar água, tá? E assim eles conseguem produzir os nutrientes que ele precisa. Por quê? Nós sabemos que quando ele precisa de água para ele realizar a fotossíntese, né? Esse tipo de planta aqui, que realiza fotossíntese à noite, ele faz isso porque ele tem um órgão, uma estrutura chamada de estômato, que quando esse estômato ele se abre, ele perde água, vapor de água vai para a atmosfera. E se tiver muito calor, ele vai perder mais água. Por quê? Porque esse órgão, ele atua em conjunto com as raízes, porque quando ele abre e que esse vapor de água vai para a atmosfera, automaticamente a raiz suga a água do solo,
tá? E como eles são adaptados a ambientes secos, se ele perder água, não tem. Então ele vai realizar fotossíntese à noite para evitar essa perca de água, tá? E esse órgão, esse estômato, ele é um controlador hídrico. Lembra que eu falo sempre com vocês em sala de aula? Hídrico. Hídrico te lembra de quê? De água, ok? Essas são os tópicos principais desse primeiro capítulo, né, do módulo 3, que eu queria estar mostrando para vocês. Se ficou com dúvida, assista de novo e me chama que eu tiro o restante da dúvida de vocês, tá bom?